Vamos ver. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Agora sim, estamos ao vivo. Uma boa noite, jovem! E daí? Tudo na paz? Já chega aqui pra mim escrevendo de qual cidade você tá falando. Bora! Ó, o Caio perguntando, você está em Santo Antônio do Paraíso? Não, meu amigo, já não estou no 10. Eu estou em Coronel Macedo. Já chega aqui escrevendo pra mim de qual cidade você está falando. Bora! Ó, o Bruninho falando lá de Cornélio Procópio. Ó, o Costa de Formosa. Boa noite, Ana. Costa de Formosa, Goiás. Ó, o Marcelo de Britânia, Goiás. Ó, Rianópolis, Goiás. Sou de Arara, São Paulo. Rapaz, mas Goiás tá mandando aqui hoje, hein? Ó, é o Ângelo de Coronel Macedo, aqui do bairro do São Bernardo, vizinho aqui, ó. Ó, o Felipe, lá de Dantas, Bahia. Cícero Dantas, Bahia. Ô, seu Adley, e daí, meu amigo, tudo na paz? Ó, o Caio, vou ir pro 10 que vem, mês que vem. Ó, Anjo, você tava na cavalgada ontem no Maria Nogueira? Tava, meu jovem, sim senhor, estava lá. Ó, meu amigo Leomar, chegando aí. Já chegam, gente, escrevendo pra mim de qual você tá falando. De qual cidade você está falando. E daí, Leonardo, tudo na paz? Ó, o Bisma Boiadeiro, de Alta Floresta, Mato Grosso. Boa noite, Leomar. Gente, e hoje o papo é com quem? Hoje o papo é com o André, lá do Casal na Doma. Novamente, ele vem com um trabalho. Cara, ele passou um trabalho de sinais, de você ver sinais no animal, que é espetacular, você não tem ideia do quanto isso ajuda você entender os sinais do animal, tá? E além disso, ele ensina, além de ensinar os sinais, ele ensina a doma e ele faz uns cabrestos diferenciados. Para a metodologia que eu uso aqui, para o cabreamento que eu uso, cara, eu tenho certeza que vai ser espetacular. Inclusive hoje ele vai explicar um pouco mais sobre as funcionalidades desse cabresto, tá? Ele fez 2 lá pra gente e ele vai falar, explicar pra gente aí um pouco melhor. E claro, você que tem sua pergunta aí, semana passada nós não conseguimos responder aí o Branquinho, outras pessoas aí. Gente, você faz o seguinte, já escreve sua pergunta aqui nessa bolinha com um pontinho de interrogação, que já nós vamos responder. Tá certo? Então bora lá, deixa eu chamar ele aqui. A Kelly Souza, será que é a dona Kelly, a esposa do André? Boa noite, meu amigo. Tudo na paz? Boa noite, André. Tudo na paz, meu querido? Na paz. E aí, como é que tá? Só alegria? Tá bom o áudio aí, Marco? Tá Tá dando pra bom. ver legal? Eu me posicionei mais ou menos aqui numa posição que eu acho que vai dar pra gente mostrar o cabresto aí bem legal pra vocês aí. Top, top. Eu já tava aqui adiantando pro povo aqui. Cara, e ô André, primeiramente, cara, grato demais. Porque pelo que você me ensinou, você viu fazendo história da égua hoje, né? E bacana, aí. Tá ficando sabido, hein, Marco? Baseado no que você ensinou, meu amigo. Cara, pô, legal, cara. É muito importante, né, essa questão dessa psicologia através dos sinais de nascença, né? Para a galera que mexe em Moá, até mesmo na reprodução, igual a gente vem falando muito, né? Para poder tirar os indivíduos de boa índole, né? Que o Moá eles já são meio brutão, eles são meio, né, temperamental. São muito temperamentais, né? Então, se você já consegue
Hoje, quando eu começo a mexer, eu consigo perceber se meu animal, se ele é dominante ou não, se ele é subordinado. Na mexida, entendeu? Pelas atitudes dele. A única coisa que eu não sabia até então, até aparecer o André, o senhor, colocar na minha vida, eu não sabia que dava para ver por sinais também isso. E agora eu já sei. Isso é bem bacana, é que foi passado um legado para gente, né? Da mesma forma que chegou até você, né? Então isso é muito bacana, eu falo muito, esse conhecimento que o seu Gilberto deixou para gente, esse legado é coisa de Deus, sabe? É uma coisa assim, e vai fazer toda Concordo. a diferença aí Muito, para muito conhecimento, André, já foi perdido no passado. Ó, por exemplo, na Bíblia você lê sobre a Torre de Babel, 2,5 km. Hoje, nem com nanorobótica, nem com toda a tecnologia, não se faz uma construção do mesmo tamanho. Então, existe muito conhecimento que foi perdido, conhecimento ancestrais, que com certeza no dia de hoje faria uma diferença absurda. Olha, para você ver mesmo, esse daí sobre os sinais, cara. É impressionante, né? Que como os sinais internos, os sinais de dentro da boca identifica o animal e a coisa que o senhor Gilberto falou para mim, né? Tipo, quando eu era criança, ele fez o teste comigo, né? André, esse cavalo, quando ele fizer a muda, você não anda mais nele. Então, meu cavalo tinha sinais dominantes. Então, de lá para cá, a gente veio selecionando esses animais e tentando entender melhor para não descartar os animais, simplesmente entender como lidar com ele, como abordar eles da forma correta, porque é da natureza deles os dominantes e o subordinado. Então, esse conhecimento abriu uma porta imensa, né, para mim, para mexer com os animais. Então, eu consigo interagir diretamente com eles sem disputa de liderança, sem agredir, tentar o mais próximo possível ali de uma linguagem corporal, um contato direto através desses sinais, né, que vem ajudando a gente. E agora Porque você com esse conhecimento aí, né, que a gente compartilhou com você, com certeza você vai dar um passo muito lá na frente. porque você Já não faz um bom depende. trabalho. Claro que as atitudes do animal você consegue perceber. Só que aí que tá. Você, antes de dar as atitudes, você já tem a previsão das atitudes que ele vai ter. Então, quando ele tem a atitude, você está apenas confirmando que já estava em mente, que você já tinha visto. Então, você já vai direto ao ponto, o que fazer. Rapaz, é brutal, é espetacular. É importante, né? As pessoas que estão iniciando no Moar, né? Saber abordar, porque você já sabe que tem um animal dominante na sua tropa. Se você tiver uma criança, uma pessoa que não tem experiência, ali você já vai prevenir acidente, já vai prevenir que a pessoa não tenha contato com esse animal, porque além de não saber abordar ele, vai pôr mais mania. Sim. E ainda vai ter que ter outro tipo de correção, porque o animal, antes de iniciar, ele já aprendeu a reagir e ter essa resistência. E o Moá, se a gente abrir uma porta que seja uma luzinha na fechadura, ele já pega aquilo ali como aprendizado. Porque o instinto dele de fuga, ele tá o tempo todo muito aflorado, né? O tempo todo buscando a fuga. É difícil, você tem que aumentar muita pressão para ele vir para o raciocínio. Eu gosto muito da linha de raciocínio do Django Salgado. Ele fala que o cérebro do animal é um ponteiro, né? Ele tá o tempo todo na fuga, né? Você tem que colocar para fazer e entrar no raciocínio. É por isso que a gente fala, né, que a gente molda o instinto de preservação para que o animal trabalhe com a mente aberta e o aprendizado seja eficaz, né? Isso. Porque um animal, às vezes, bloqueado, você se mata ali de tentar explicar uma coisa a um animal bloqueado de mente e o aprendizado é zero. Você se Exato. cansa, o animal saiu dali com exaustão e o aprendizado foi zero. Né? Exatamente, concordo plenamente. Viu? E já tem alguma pergunta aqui? Antes da gente começar no Cabresto, deixa eu ver aqui. O Caio perguntou aqui, quando que eu volto pro 10? Amigo, eu não sei não. Não sei não. Quem mais perguntou? O Caio perguntou de novo. Volto pro 10 mês que vem, tô indo em Santana. Mas eu não sei não, amigo. O Marcelo perguntou aqui. Gente, sei que tem uma pergunta aí
Escreve aqui para nós, não ser a bolinha com pontinho de interrogação, que já não vou responder, tá? Agora eu vou responder só do Marcelo e em seguida o nosso amigo André aí vai dar umas explicações como facilitar a nossa doma, o começo da doma, com as ferramentas que ele vai apresentar para a gente, tá? E daí nós já voltamos para a pergunta logo em seguida, antes de entrar no outro cabresto. Ó, o Marcelo perguntou aqui, ó, como fazer um curso presencial com você? Ué, jovem, é só vir. Estou aqui. Estou aqui, inclusive, essa semana iniciando uma tropa aqui, ó. É só vir direto, tem animal aqui para poder iniciar. É só vir. E aproveitar o gancho aí, Marco, convidar a nossa galera aqui de Seropédica também, que tem Moá, vir até a gente ou entrar em contato direto com vocês. Quem sabe fazer um curso também presencial aqui em Seropédica, né? Com o Marcos Cordeiro aí, ó, um excelente profissional do Moá, junto à psicologia do casal na doma. Eu creio que é uma união de uma somatória muito importante aí para o mundo aí do cavalo e para quem doma, para quem é usuário. Quem tiver interesse aí mexer com o Moá e quiser se aprofundar, né, para ter uma técnica melhor, igual o Marcos passa aí para a gente, montar no Moá com segurança no primeiro dia, né, e mais entendendo essa psicologia dos sinais dominante e subordinado, e na reprodução também, para reproduzir uns bons indivíduos de boa índole, já para a gente melhorar essa linhagem do Moá. Né? Sim, não, com sinais que o André passa aí, amigo. Qualquer criador consegue evoluir a sua tropa com, rapaz, muito rápido. Muito rápido. Desde que adquira, né? Desde que aprenda a ensinar, desde que aprenda e põe em prática, né? É importante que a gente fala muito do cavalo dominante, não descartar os cavalos dominantes. Eles só tem que estar na modalidade correta, porque os animais dominantes eles desenvolvem o calcense mais rápido. Uhum. Eles já têm essa aptidão com a criação, né, com o gado. Quer dizer, se eu tenho uma mula que ela é dominante, ela vai interagir muito bem na lida do campo com o gado. E você tem um gado que pega muito, se você tem uma mula boa, de confiança e ela é dominante, ela não vai te deixar na ponta do chifre do boi. É o que o seu Gilberto falava. O animal, quando é bom, André, ele não te deixa na ponta do chifre. Né? Que é esse lance que você fala aí do chapéu. Ele falava isso. Você quer arrumar um animalzinho bom na tropa mexer para lidar? Você chega no meio de uma tropa e voa o chapéu lá no meio do curral. O que vir cheirar, você pode pôr o cabresto e levar, que é bom. Porque esse não te deixa na ponta do chifre. Né? Então, igual você vê, teve um lance aí, passou um vídeo, mas ele foi tirado do ar porque ele foi muito assim violento, né? A cena muito forte. Uma vaca que pegou no moá e matou a mula, acho que era uma mula. Pegou, deu uma chifrada na mula e jorrava sangue. Se você tem uma mula que ela é muito dominante, por mais que ela esteja numa situação de desvantagem, porque é muito pequena, ela vai reagir. Ela tinha reagido ali ao ponto de se defender. Exato. Só que a mula subordinada, com a índole dócil, ela tipo assim, ela sujeitou a agressão daquele boi. Exato. O animal dominante tem essa vantagem. Na lida com o animal, tem que ser o dominante. Agora, para trabalho tem que ser o dominante. Agora, para quem quer animal só de passeio, animal só de cavalgada, cara, às vezes compra animal dominante, entendeu? E daí, sem saber, ele quer um animal manso igual o outro, que não é igual subordinado. Nunca vai conseguir. Exatamente, porque o cavalo... Eles não têm esse conhecimento. E às vezes até desiste, né? Primeiro o contato com o animal, né? Vai pela emoção de ter um cavalo para cavalgar, que é bonito, ver as romarias, todo mundo selado, aquelas mulas tralhadas. Uhum. Aí acaba se emocionando ali no calor do momento e adquire um animal. Né? Aí só que não tem esse conhecimento. E às vezes até quem está vendendo nem até vende de má fé. É porque também não tem esse conhecimento. Exatamente. Eu gosto de... Tem uma passagem no livro de Oséias. E tem um pedacinho, e lá é muito... Esse versículo é dividido em 3 partes. Eu gosto muito de uma parte dele. Fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E a verdade nos liberta, né, Marcos? Quando você tem um conhecimento, você conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É verdade.
Então, tipo assim, eu tenho esse legado e eu estou muito feliz em compartilhar com você, porque você está na área do Moagem, fazendo um belo trabalho aí, e botar esse projeto para frente, esse legado que foi deixado para mim, e eu, de coração mesmo, agradeço a Deus ter te conhecido, para você levar esse conhecimento aí adiante, né, que vai fazer toda a diferença, e Vixe, que tá a gente fazendo. puder aqui espalhar esse conhecimento, porque esse legado foi deixado para mim, mas igual você falou, foi perdido no passado. E muita gente fala de sinal e eles não sabem interpretar. Sim. Um é bom, dois é melhor, três é ruim, quatro é pior. Cinco é brinco, seis é rei, sete é pampa. Então teve uma cantiga, uma coisa antiga no Nordeste que eles cantavam essa música, né, do nordestino. Só que eles não sabem identificar. Hoje, se você falar de um animal dominante, ou castanha, ou as espadas romanas, ou animal de quatro ventos, né, que são os furos no nariz, ou sinal encoberto, né, eles não sabem identificar. E fica uma coisa aérea e acaba dando descrédito para quem realmente sabe, igual a gente fica, né, Sim. descredibilizado quando a gente vem falando de um assunto sério sobre os sinais. Todo mundo fala, cavalo quando tem que ser bom, nasce bom. Ah, pelagem. Então, eu falo que não julgo a pelagem para um animal bom. Ele tem que ter Não. características O de animal, primeiro, animal nenhum nasce bom. O que é bom, nasce bom. Isso daí não existe. Por quê? Porque você nasceu andando? Não, é Eu, tudo um aprendizado, né? eu Passo a também, passo. exatamente, eu também não. E hoje eu mexi numa mula, eu tô mexendo numa mula aqui, que eu iniciei ela o primeiro dia dela há 2 anos atrás. Só que eu fiz só esse trabalho e foi passado para outra pessoa, e cara, e sabe a espada romana? Ela tem muita espada romana. Então, é um animal de inteligência diferenciada, correto? E habilidoso também. Isso. Então é tanto pro bom como pro ruim, correto? Sim, se ele tiver a característica dominante, ele vai ser um cavalo dominante, uma moá dominante, uma mula Isso. dominante, mas, porém, ela vai ser muito mais inteligente do que um dominante sem E- sinal. Isso. Então ela é uma dominante positiva e habilidosa. E daí e inteligente. Então e o que aconteceu? Ela usou isso como a pessoa que mexeu com ela não tinha o conhecimento que eu tinha, a mula tava negando estribo e tava pulando. Sim. E coiceira, tava dando coice. E agora, o trabalho que eu comecei a fazer nela, o coice eu já tirei, amigo. Com uma semana. O coice eu já tirei. Agora estou no processo de tirar o pulo. E sabe o que acontece, Marcos? O moá dominante, eles dependem de um acordo de liderança. E Sim, se você não der as condições de vida para esse animal, que às vezes o animal está reagindo muito, dando coisa, pulando, tem pessoas que deixam com fome, sem água. Então, quer dizer, em grupo, por mais que ele esteja. ô, André, só um é, pouquinho, ô, André. Ô, meu jovem, quem tá aí? Só um pouquinho, André. Continua aí, por gentileza, a linha de raciocínio. Tô gravando aqui, né? Que é onde a gente parou. Onde você Né? parou. Então, foi a questão do dominante e o acordo de liderança, né? Porque os animais, geralmente, os animais, eles dependem de comer e beber água e sobreviver, né? Então, eles são liderados por uma liderança na manada que leva ele onde tem os melhores pastos, né? A água. Voltando aqui, o Marcos voltou aí. Vamos lá, Marcos. Bora, Então, viu? Mas você tá numa linha de raciocínio aí, o que tá pegando? então vamos supor, a gente tem um cavalo dominante, que só a gente, os dominantes, ele é fiel a uma liderança. E como que a gente chega a um ponto de liderança desses animais que não seja disputando ela em briga? Fornecendo os alimentos que ele não encontra na pastagem. Sim. Então, ele te entrega a liderança porque ele vê que você é um líder que sabe onde tem os melhores nutrientes quando você traz esse animal. Mas desde o momento que você parou de tratar ele da forma correta, eles começam a criar mania. Mas não é mania. Ele só está assumindo a liderança do que você não está cumprindo. Entendeu? Exatamente. Ah, aquela égua mesmo, por exemplo, que eu mostrei hoje no Store, era uma égua que o pessoal tinha dado como refúgio, totalmente perdida, tá?
E hoje, e daí eu estou fazendo trabalho nela até um mês. E o resultado que eu tive já foi de mais de 200% na égua. Só que não é uma égua nova, é uma égua errada, entendeu? Só que, cara, a saúde que ela tem, ela dá pelo menos no mínimo mais 2 crias. Só que os sinais que ela tem, se colocar para criar, meu amigo, porque ela é dominante de um temperamento bom, tá? Só que ela é dominante positivo. É. Então, você vai tirar uma mula aí para criação, vai sair uma mula muito boa. Exato, né? Para Exatamente. mexer na lida campeira, né? No dia do campo, né? Mexer com a criação, muito Sim. bom. Pro lado do Paranazão, que tem muito, né? Então, Ainda tem só que é muito aí que liderado. tá. E é aí que tá, André. Só que até eu saber desses sinais, era um animal descarte. Então, é exatamente por isso que... Isso acontece no cavalo também. Eita, tô marimbondo. Então, se as pessoas não tiverem o conhecimento desses animais, Marco, eles vão descartar o animal, não entende e vão achar. E eu canso de pegar animal aqui que as pessoas veem mexendo do chão, trazendo ele para um acordo de liderança, e muitos ficam em volta falando: ah, se eu já tinha dado umas esporadas, eu já tinha cortado isso no cacete. Entendeu? Só que aí eu vou estar aumentando o grau de disputa de liderança. Ele já é muito dominante. E o dia que ele aprender a partir de dente, a gente vai perder a luta, porque já fica difícil. Como que você vai bater de frente com um animal que pega? Aí você vai ter que entrar com outros recursos. Né? Então é muito importante conhecer o sinal e entrar em acordo de liderança. É, Né? usar a nosso favor, né? Com a estratégia certa. É porque depois que você assume uma liderança, Marco, o animal ele passa totalmente a confiar em você, porque você vê na natureza, um animal ele só vai beber água no rio onde tem muito jacaré, porque ele é guiado por uma liderança. Às vezes, um cavalo não passa numa ponte, é porque ele não sente seguro, porque ele não está confiando ainda totalmente na gente, que a gente pode liderar ele de cima. Sim. Por isso que eu faço muito esse exercício da paleta para o meio ali, né? Igual você falou que o moagem é mais difícil, que ele já senta o pé, mas a gente tem um plano lá naquele redondel com a base reta. Então é para isso, para o cavalo estabelecer uma confiança, a gente montado da cernelha para trás. Né? Porque Sim. é muito difícil, você passa a maioria do tempo puxando o animal pela frente e ele firma esse ponto de liderança, você é à frente dele no cabresto. Quando você monta, você sumiu. Então ele se sente um cavalo que tinha um controle de liderança confiável e ele passou a não ter mais. Então ele fica inseguro para andar. Outro novo, ele fica ventando na rua assim, ó, não sabe pegar um alinhamento, porque ele já não tem mais o ponto de referência. Tu descer e puxar, ele vai na esquerda, ele vai na direita. E porque quando a gente monta, é difícil eles acertar o alinhamento. Às vezes quer andar só no meio, por quê? Pode vir um leão num canto da cerca, e ele é vulnerável a um ataque por baixo, e eles procuram mais o centro da rua, tudo por questão dessa liderança, desse reforço de liderança, de confiança que ele tem, né? Vai estabelecendo com a gente. Entendi. Então, Viu? Mas mostra um pouquinho do cabresto. Qual que é o primeiro cabresto que você inicia, André? Então, eu vou pegar aqui você aqui, ó. Esse cabresto aqui vai chegar para vocês já já. Dá para ver legal, ó? Tá dando? Dá, ué. Aqui. Esse cabresto aqui é o de guia. É o que a gente inicia, né? Levantando as palhetas e guiando o animal, né? Porque aqui esses nozinhos faz aquela função. Se eu quero que o meu cavalo ele galopa na mão adentro do circo, o sinal vai vir da esquerda para a direita. Então vou estar sempre um potro iniciando na doma, galopando e pensando para dentro da mão do cavaleiro, nunca para fora, entendeu? Porque aquele outro cabresto, como eu expliquei, que é amarrado aqui, quando você puxa dentro do circo, o cavalo pensa para fora e está na mão de fora. Depois esse potro fica desequilibrado, e quando a gente puxa, a gente não guia ele, a gente arrasta. É o que a gente sempre fala. Aí o cavalo cai de paleta e muitas das vezes cai por cima da perna do cavaleiro. Então esse potro aqui, deixa eu mostrar o tradicional, Marco. Ele já anda comigo aqui, ó, só para eu passar esses vídeos. Esse tradicional é aquele lance que eu falei. Sim. Quando você puxa para direita, ele manda o sinal para a esquerda. Né? Daí não vira então, nada. Esse aqui é o que mais atrapalha a base. Que às vezes, se a pessoa... Ô, Júnior, não é só para você não, para mim também é, viu? É. Então, aí se você pega um animal chucro e já inicia direto com a embocadura,
traz mais resultado do que aquele cavalo que foi puxado de potro até formar 3 anos no início da doma, com esse cabresto aqui, ó. Isso aqui condena toda a base do animal. Ele pensa para fora, ele cruza a mão de fora por dentro, tem dificuldade de mover a paleta, porque ele passou a vida toda pensando para fora. E aqui você não traz o cavalo para a direção correta. Você começa a criar resistência. Você puxa para cá, ele puxa para lá. Então já começa ali por o natural, cavalo criar resistência na mão. Por natural, ele já faz isso, né? Tudo já é contra a pressão. Ele sempre vai contra a pressão do cavaleiro, né? Tudo que você põe no animal, se você puxa para frente, ele estaca para trás. Se tu puxa ele para trás, ele quer ir para frente. Né? Ele vai sempre de conta. Portanto que o animal, quando é novo, se você apertar ele na costela, ele não sai de costela, ele te empurra. Ele não vai a favor da pressão, né? Então, esse cabresto que a gente desenvolveu tem dado muito resultado aqui pra gente, porque o mosquetão pega aqui, ó. O mosquetão pega aqui, então quando o meu cavalo tá na guia dentro do círculo, esse nozinho tá aqui, ó. Ele vai servir lá na frente, quando a gente entrar com queima de rédea, o animal sabe que pressão na esquerda, ele tem que mover a paleta para a direita. Então, isso aqui, ó, vai estar sempre o meu cavalo lá dentro do círculo e com o cabresto frouxo. Porque ele não quer incomodar o nozinho o tempo todo. Então, ele já entende rápido e começa a guiar dentro do círculo com o cabresto frouxo. Porque vai estar o tempo todo o mosquetão nessa lateral direita, trazendo o focinho, né? E quando a gente troca de direção, o cavalo já move a paleta e ele já vai para o outro lado. Né? E quando eu peço a parada, esses 2 nozinhos aqui, Marco, no chanfro do animal, ele automaticamente, quando eu puxo, ele faz um fechador de boca, realmente fechando a porta dianteira desse animal. Então, a única porta que tem para ele sair é ceder a nuque. Quer dizer, eu põe pressão aqui no mosquetão, na parte de trás, o nozinho pega aqui e ajuda a trazer o sentido do mosquetão. Isso. Né? Tá vendo? Sim. Aí, top. Na minha base de doma, eu já faço os potros na guia fazendo head. Então, aumenta o galope, é aquele lance que eu venho moldando os tintos, porque o cavalo a galope, a mente está bloqueada. Sim. E também não tem como pedir uma parada se o cavalo já está parado. A gente tem que criar movimento para pedir a parada. Porque na verdade o focinho, ele é um leme, ele indica a direção que é para o animal ir. Só que o leme só funciona se existe movimentação. Se tá Rapaz, o maior... Eu vejo muita gente fazer isso com burro. Colocar dentro de tronco e ficar pedindo focinho. Cara, isso daí é loucura. Você só amolece pescoço de burro, que já é mole por natureza, e tem uns animais que aprendem até a despontar por causa disso. Principalmente os dominantes. Os subordinados, até que nem tanto. Mas os dominantes, meu amigo... O subordinado, o que é um cavalo subordinado para o público que está assistindo a gente, né? Eles são sujeitos a tomar coice e mordida do líder, guiando eles para a direção que eles querem dentro da manada. Então, o subordinado, você pode aplicar qualquer técnica nele, que ele vai se moldar aquilo ali, porque ele nasceu para ser mandado. Ele não nasceu para mandar. Exato. Só que o dominante, aí o doce azeda. Quando pega um dominante, as coisas já mudam. Né? Porque ele quer mandar, ele quer disputar. E se você não tiver a técnica certa e a estratégia correta, esquece, você não consegue ganhar a hierarquia. Exatamente. E no geral, o animal pula por 2 motivos principais. Primeiro, por você não ganhar a hierarquia sobre ele, não ganhar a dominância sobre ele. Essa é a primeira coisa. Por ele não te aceitar, achar que você não ganhou, então ele pula por causa disso, é uma rejeição. E segundo, o muar principalmente, né? E o segundo motivo que ele pula é por fazer o quê? Quase que por 3, né? Verdade, porque quando ele não sabe fazer com aperto, eu também pulo. Mas os 2 principais o quê? Qual que é esse segundo? Tem muita gente que vai lá, amarra pé e mão de burro e estica, entendeu? E daí eles vão, monta e aperta a perna. Quando eles fazem esse movimento, é como se fosse um leão ou um tigre tivesse pulado num animal ali, porque nós somos o predador. E ele é a presa. Quando faz isso, ele se sente
que ele precisa se livrar da gente. Você acionou um gatilho de sobrevivência na mente dele. Naquele momento ele não consegue se livrar, não. Mas a hora que sair no limpo, amigo. É isso que é muito importante, né, Marcos? Você falou, porque é uma posição de ataque, né? Então, como os animais, o moá, o equídeos ou o equino, eles são uns animais presa, né? Tudo que for levado a ele, um chapéu, uma camisa, uma sacola, é um ataque. Eles acham que vão morrer, né? Tudo você vai levar. Então, ele tem que se defender. E no início da doma, é muito importante fazer, se tiver que fazer no o bloqueio igual você faz, porque você não deixa ele descobrir o pulo. Porque eu vejo muito burro, mula, caindo para trás, caindo por cima do cavaleiro, quebrando cabeça de arreio. E fica uns animais perigosos, que o tempo fecha para ele. E no início da doma, com certeza, ele arrebentou um cabresto e achou o alívio ali, caindo para trás para se livrar da garra desse leão. Que Sim. Ou então sufocamento. Às vezes o animal tá respirando, na hora que ele solta o ar, o cara pega e prende de uma vez. Aí sufoca, fica sem respirar. Rapaz, ele vai tentar se livrar todo jeito, tentar respirar, ué. Só isso. E eu conserto animal assim, já consertei. Vai ganhando experiência, né? Às vezes a gente tem que pegar uns animais bomba que a gente vai ganhando experiência, né? Então, mas mas tem que criar a distração correta. Antigamente, o pinto é uma distração. Conforme o animal não ficar quieto, você aumenta a pressão. Então, a única coisa é que eu crio uma distração diferente, não é o pinto. Eu queria tanto que essa técnica aí, cara, dê certo aí, que vai dar certo no moá. Porque se a gente conseguir fazer o moá dentro dessa base que eu tenho da psicologia e como é que se fala? Acoplando nessa modalidade que você aplica aí, rapaz, vai ser muito bom, porque quando eu trago um cavalo para trás, Marco, ele está com o posterior firme e a frente leve, então já tem um animal vulnerável a um ataque, mas ele tem essa confiança de recuar. Um animal ele não vai recuar nunca se ele não tem esse grau de confiança em você. Então, se ele recua e ele entrega a garupa, é porque ele tem um grau de confiança muito importante. Então, já vou domando, fazendo o head que eu falo, dessa forma. Eu já peço esbarro, recuo. E é muito difícil um animal dar coice, sendo que o posterior está trabalhando e a frente está no alto, porque o cavalo está recuando. Então, eu tenho essa vantagem de trazer esses animais para trás e não correr o risco de tomar um coice. Mas se caso eu tocar para frente, aí sim eu posso ter um risco de tomar um coice. Então, quando eu trago um animal na base reta, no redondel, eu venho recuando ele meio que quebrando já o pescoço. Mas o recuo você não ensina nesse cabresto aí, você ensina no outro. Não, é nesse. Tudo começa aqui. O outro é uma transição não é a transição desse cabresto para o outro, porque isso aqui é a fase de chão. Quando eu chegar a usar o side pull invertido, que a gente que desenvolveu, aí eu vou fazer a transição da gente do chão montado. Então, quando eu estou montado, eu preciso guiar esse animal com os mesmos sinais que eu ensinei ele na base. Né? Mover a paleta da forma correta, entrar no galope na mão certa, e esse cabresto vai me dar, esse side pull, ele vai me dar essa opção. E quando eu começar a guiar esses potros, ele já começa a... Vou mostrar ele aqui para você. Ele vai começar a já utilizar a embocadura, mas sem o contato na rédea, e a embocadura vai ficar como uma chupeta, como um pito com distração do animal ali naquele momento. Então, meu animal aprende todas as manobras nesse cabresto, nesse aqui, né? no de guia. Todo nesse de guia. Porque quando é igual eu falo, Mar, quando eu começo a pedir as paradas meus animais na base reta, esse cabresto aqui, quando eu troco de direção, automaticamente meu cavalo obriga a ficar com a frente leve. Então, quando eu troco de direção, você pode reparar que quando você troca de direção o movimento de um animal, que você cerca ele na rédea, a tendência dele ele encolhe a coluna e ele já sai a galope. Isso. Né? Igual eu te falo, que eu já vou condicionando esses animais e ensinando esses animais a sair a galope sem eu ter que ficar chicoteando, né? Enjoando ele. Muitos animais ficam roletando o rabo, porque as pessoas não têm esse conhecimento da base de guia, de você fazer o controle de velocidade através do cabresto. E o outro cabresto não te ajuda, porque como que você vai levantar a paleta para dentro do círculo se ele está pensando para fora, né? Então, assim que o cavalo cai na mão errada,
você vê que quando o cavalo perde a mão, ele perde o movimento. Ele sai do galope para o trote ou para a marcha, porque ele está na mão errada. E o animal, quando ele sai na mão certinha, automaticamente ele já entra num galope reunido, num galope suave. Porque então, até mesmo o galope na mão errada é incômodo até mesmo para ele também. Tanto para ele como para o cavaleiro. O cavaleiro ele não tem aquele conforto de galopar, parece que está desequilibrado. Num desequilíbrio desse, dependendo se a pessoa, né, o domador, geralmente isso acontece muito com o iniciante, que é o cara que doma, ele já tem um grauzinho de experiência na mão, que ele sabe que se ele trocar o cavalo ali, o cavalo vai cair paleta e provavelmente vai escorregar. Então, muitos domadores eu vejo, profissionais, que eles tem uns que param o animal e recomeçam o exercício, né? Recomeça no galope correto, sai a galope na mão certa. Só que esses cabrestinhos, você brinca de trocar de mão, você puxou aqui, ele levanta a paleta e já comprime a coluna e já estende a coluna no galope certo. Então eu consigo reunir meu cavalo na guia e sair a galope estendido, com uma facilidade muito grande por conta desse cabresto. E quando a gente pede a parada, eu sempre peço a parada quando meu animal está gostando de buscar movimento, gostando de aumentar a velocidade, para eu não matar a manobra e depois não ter um cavalo embuchado, tendo que empurrar para frente. Então meus cavalos, eu já entro no redondel, ele já sai a passo e começa a buscar movimento, buscando movimento. Quando eles aumentam, aí eu já peço o comando de parada. E esse nozinho, ele faz isso aqui, ó. Quando eu começo a ensinar meu cavalo a vir para trás, Marco, eu começo a puxar o cabrete, ele já começa a ceder a nuca, porque eu fechei a porta dianteira. Então existe um bloqueio diretamente na porta antes de entrar com embocadura, né? Antes de entrar com pressão na barra, ou barbela, ou céu da boca, porque tem freio que usa capela muito grande. Né? Então, esse cabreste ele já fecha definitivamente a porta dianteira, já no início da doma. Então, meu animal sabe que existe uma porta que ele poderia utilizar, mas quando a gente tem a ferramenta correta, a gente bloqueia ela, né? E o animal passa a entender. Qualquer pressão no focinho, que seja, ou de nuca, essa porta está fechada. Então, a gente não tem um animal brigando, carregando na rédea. Porque quando você usa a embocadura, você tem a porta de cima totalmente aberta. Então, você dá a porta de fuga para ele aprender a reagir e ter resistência. Dependendo do animal, ele já começa a te ganhar ali já no início da doma. Pode ver que quando inicia de hibridão, animal que não é feito à base, ele sai sacudindo a cara e arrastando o peão para baixo. É verdade. Boa noite, seu divino! Então, esse cabresto aqui, ó, foi desenvolvido por nós, porque eu sempre tive cavalo, desde criança, mas eu nunca tive um cavalo bom de rédea. Né? Então eu tive que pular fora do sistema para entender por que disso. Né? Porque na verdade o animal ele só precisa entender o comando para poder saber o que você quer. Se ele está entendendo, não, é para poder virar para a direita, é para virar para a esquerda, é para afastar. Ele está entendendo o que você quer que ele faça, não tem o porquê ele não obedecer, desde que faça sentido para ele. Mas a maioria das pessoas, qual que é o problema? Eles não têm o conhecimento correto e daí eles simplesmente dão um comando que eles nem sabem que comando que eles estão dando. Aí vão criando outro problema em cima de outro problema, de mais problema que tem. No final da carreira está descartado o cavalo, o cavaleiro. Isso, exatamente. Aí acaba... Eu tenho... Boa noite, Leonel. Eu tenho costume de falar que eu não dou apenas o comando direita e esquerda. Eu falo que eu dou o subcomando. Ele vai virar para a direita, cruzando os pés, ou vai virar para a direita cruzando as mãos. Eu defino do meu animal quais os membros dele que ele vai precisar se movimentar. Ele vai chamar de subcomando. Ou de posterior, né? Isso. E aí, exatamente. E esse trabalho de guia, Marco, é importante porque o cavalo ele tem que apoiar no posterior correto para ele mover a paleta correta. Porque se você mover a paleta, o cavalo sai de garupa para cima. Não existe essa manobra assim. Então, é muito importante você encaixar os membros na manobra correta para poder você ter uma execução das manobras de forma correta e segura para o cavalo. E que o cavalo passa a gostar disso. Porque uma manobra mal feita é igual a gente quando pisa num buraco de mau jeito.
né? Então a gente sente dor no calcanhar, no joelho, piso em falso. Aí, às vezes, estão treinando o animal, não está chegando, está criando resistência, porque o cavalo está na mão errada, galopando de forma errada, então causa dor, resistência no animal, e no outro dia o animal, o aprendizado dele é muito ruim. No outro dia, ele vai fazer, cada dia que passa, vai fazer pior, porque não está favorável para ele e já começou a sentir dor, né? Que o animal, a gente treinando ele exceder o tempo, ainda mais de forma errada, né? O animal fica dolorido. Você, quando na doma, qual que é a sua frequência? Eu vou assim, no início, eu começo devagarzinho, depois o cavalo vai gostando e eu deixo ele falar o tempo, né? Mas a princípio é uns 40, 30 minutos no máximo. Eu Não, não não, chego a não, exceder assim, o não tempo. de tempo, porque tempo a gente quer a evolução do animal, né? Então sempre é um negocinho a mais. Mas eu falo assim, a frequência de você pegar ele todo dia sim, dia não, cada 2 dias. Como eu não faço a base montado, então eu já tenho uma vantagem muito grande, porque eu não deixo o lombo desse animal doído, Uhum. né? E eu estou condicionando ele de baixo, igual muitas pessoas usam morro, descer morro. Se ele souber que essa base de guia, ele traz todo esse condicionamento para o animal, porque eu estou trabalhando a garupa, meu cavalo está condicionando o dorso longo para ele manter a frente leve, né? E sem montar, porque se eu pego um potro novo que está se formando as estruturas ósseas, é muito mais complicado o desequilíbrio desse potro. Ele junta aquela questão que eu te falei, do peso do cavaleiro, a sela, né? Então, às vezes, uma sela não é equivalente, não é da estrutura correta para o animal, o tamanho correto, e já cria um certo desconforto. Sim. Aí o aprendizado fica muito mais lento. Não é que o cavalo não aprende, mas fica muito mais lento para o cavalo e muito mais difícil. Né? Mesma coisa a gente, se não tiver condicionado, já encarar uma carreta de cimento, né? De Exato, 50 quilos. Né? exatamente. Então, quando eu faço essa base de chão, os meus potros passam a gostar e eles já começam a condicionar ele. Então, meus animais ficam forte de posterior, fica com a frente leve. E quando eu chego a montar nesse potro, a dificuldade dele é zero. Porque eu já condicionei ele na base de guia. Né? Quando eu ponho uma sela nele, eu não tenho esse desequilíbrio, porque fica muito mais difícil para um cavalo pôr o posterior embaixo sem ele estar condicionado, porque a coluna sela, né? Se a coluna sela, Claro. a gente tem esse problema de a nuca subir e o posterior atrasar. Então, no seu caso, então no começo você trabalha todo dia. Porque Sim, já que você não monta, então você trabalha todo dia. exatamente. Então, eu faço assim, eu trato do meu cavalo às 7 horas da manhã. Uhum. Então, eu já abro a porteira, ele sabe que ele tem que ir lá no redondel e trabalhar esse exercício de guia. Que a gente vai começar a passo, estendendo, alongando. Aí, quando ele começar a aumentar a velocidade, que ele alongar, automaticamente esses pontos já começam a aumentar a velocidade. Aí eu peço o esbarro, o recuo, né? Faço uma quebradazinha de garupa e palheta junto, que esse cabresto traz de lá, que isso vai me ajudar na hora que o meu potro começar a querer mover palheta para espinar. Então ele começa já a sair da pressão do cabresto, eu começo a fazer isso antes de, vamos voltar no início. Antes de guiar um potro, eu faço muito esse trabalho, porque o animal, um potro novo para iniciar na guia, ele não sabe rodar na guia porque ele está todo rígido de coluna. Sim. Então ele vai virar reto, justamente fica batendo no redondel sem saber para onde ir. Mas quando eu trabalho na guia embaixo, parado no meio do redondel, eu já começo a flexionar esses animais, a amolecer ele, para ele atender o comando de andar em círculo, porque a guia é andar em círculo. Se eu tenho um animal rígido, ele vai ter dificuldade de andar na guia. Aí eu começo a passar a corda na garupa e alongar a frente. Eu passo a corda na garupa e alongo a coluna dele. Ele começa a comprimir e alongar. Ele vai comprimindo e alongando. Daqui a pouco ele está dando os passos sozinho na guia. Aí eu começo a aumentar a velocidade. Já que ele já está na guia, ele começa a antecipar. Devido aos treinamentos todo dia, ele começa a já querer já rodar e já sair para a guia. Quando ele começa a guiar bem para os dois lados e galopar na mão correta, eu começo a pedir as paradas, comando de parada, pensando para trás, né? Que é o comando ou com o pensamento para trás para sair os esbarros. Porque um comando de alto, o comando ou é muito usado, né? A gente poderia dar qualquer comando, se falar para ele, ô rapaz, ele vai parar porque ele vai associar Claro. Qualquer coisa que você fizer ele associar, acabou. Se eu falar para ele, vai para
frente, ele está vindo para trás. Toda vez que eu criar um movimento e falar o som, né, mostrar o som que eu quero de comando, esse animal vai atender. E eu uso muito o porque é importante. Porque todo comando ou é um comando de alta ou de parada, né? Então ele já vai associar a parada com o recuo. Aí começa a botar os posterior embaixo. E é onde a gente fala que trabalham muito o animal errado. Eles dão guia e dá o ou puxando o animal para frente. Ali já começa a azedar o doce, porque o cavalo já começa a jogar todo o peso para a dianteira. Depois o cavaleiro vai cobrar da boca uma coisa que a gente mesmo ensinou, o cavalo parando com as mãos, buscando o meio do redondel. Aí quando tem o lance do dominante, que eu vejo que acontece muito de pegar, foi porque iniciaram esses cavalos dominantes ou trazendo ele para o meio do redondel. E o que acontece? Por não saber o limite do tempo do animal, levaram esse dominante lá fora no circo, na exaustão. Ele já perdeu o medo, ele já perdeu o sentido de fuga. A única coisa que sobrou para ele é luta no meio do redondel. Aí quando você dá um comando ou, você está chamando ele para um tudo ou nada. Né? E em uma hora que ele se aborrecer, ele vai tomar esse espaço do meio que você botou para ele. Entendi. Então, viu? Tem muita gente que tem depois de montado, que tem muito problema de animal que não afasta, que às vezes está afastando, às vezes ele até começou certo fazer o animal afastar, só que daí ele pega, que pega e toca para frente. Afasta e já toca para frente. Não sai uma saída lateral, não faz nada nesse sentido. Pega e já toca para frente. Daí a pouco não quer afastar mais. E quando trazem para o meio, eu vejo muito isso, traz o ou para frente. Tipo assim, às vezes sem o conhecimento que a gente às vezes está falando aqui, um bate-papo legal, mas vai abrir a mente da galera, porque traz ou para frente. Aí depois o cavalo começa a tomar esse espaço no meio do redondel e você tem que escotear o cabresto assim, ó, para ele sair do meio que você mostrou para ele que ali era bom e depois você vai ter que corrigir isso. E muitas das vezes o cavalo recua levantando a frente, né, erguendo a cabeça. Então você criou um problema e criou mais duas resistências. Ou até mais, né? Se a gente for analisar legal mesmo, esse comando ou para frente, ele traz muita resistência e é com certeza, dos principais motivos do cavalo transferir o peso para a mão e depois para a boca. A mão quando você está embaixo, quando você está montado, ele vai transferir para a boca e a mão do cavaleiro. Porque ele não tem, ele associou esse comando ou buscando a referência na frente. Quer dizer, aí tem um ponto de liderança, que você já não está mais, você está montado. Quando você der um ou, o pobre coitado está perdido. E ele vai esse caçar. Negócio, eu quase não tenho esse problema. Dificilmente eu tenho esse problema do animal parar com as mãos. Sabe por causa do quê? Que como eu trabalho muito esse subcomando, eu sempre vou pedindo, eu começo pelo posterior, eu não começo pela frente. Eu começo pedindo sempre o trabalho pelo posterior, movimentação pelo posterior. Então, quando eu peço a parada, eu só me preocupo de fazer o quê? De fazer os cantos bem feitos. De pegar aqui ele virar, pegar aqui ele virar. Porque quando eu pegar os dois juntos, ele vai fazer o quê? Ele vai parar e vai para trás. Porque o comando de parada é aquele lance do redondel que eu te falei. Quando tu levanta a paleta, os posteriores tem que entrar. Isso. Então você está trabalhando os posteriores e a frente tem que ficar leve. Então quando você troca de direção, o animal ele tem que parar para ele trocar de direção. Então quando você começa a mover paleta, o posterior está travado. Então você já começa a associar, né, esse movimento. Então, mas é aí que tá. Eu começo ao contrário. Eu começo pelo posterior. A frente eu vou soltar lá depois. Porque se você tem um posterior à frente estando leve, se você tem um animal de frente leve, mas se guiar na guia ou para frente, você vai ter que trabalhar muito mais horas o posterior, porque ele aprendeu com a dianteira, né? Os anterior. Então você vai ter que trabalhar, se você trabalha um animal que ele move bem o posterior, 40 minutos, um cavalo que ele aprendeu a vida toda jogar o peso para frente, você vai ter que trabalhar 4, 5 horas. Porque ele passou muito tempo condicionando a dianteira e não o posterior. Então, esse trabalho de guia, Marco, é muito importante por conta disso. Eu concordo plenamente. O trabalho já começa a ficar com a frente. Eu gosto de tratar o cabresteamento, sabe como, André? É igual a gente estudar para a prova. Quando a gente vai fazer a prova, existe aquela pressão psicológica. Como que a gente diminui essa pressão da prova? Enquanto mais estudou. Então eu vejo o cabrechamento, porque todas as vezes que a gente monta no animal, ele sente essa pressão psicológica, porque nós somos um predador, ele é uma presa.
Então, só que tem animal que sente isso apenas na primeira montada. Tem animal que vai 10 montadas. Então, quanto melhor eu fizer ele estudar no chão, porque às vezes tem animal que não sabe o que fazer com essa pressão. E dependendo do meu trabalho do chão, eu falo, ó, é para você fazer isso, vira para cá. Agora é para você fazer isso, vira para cá. Agora só anda, agora vira, agora anda. Então, eu vejo nesse nível a importância do bom cabreamento. Não, o cabreamento é uma coisa mais importante que existe para mim do que qualquer tipo de embocadura, Marco, porque é onde você pega o animal, os primeiros contatos é ali. O que você fizer errado e criar de resistência são responsabilidade nossa. Porque desde o momento que a gente pegou um cavalo, pegou um cabresto para pegar um cavalo, dali para frente é igual você pegar um carro para dirigir e você ser habilitado. A responsabilidade é sua, de multa do que for. Você botou a mão na chave, passou para dentro desse veículo, é a mesma coisa que o cavalo. A responsabilidade é sua. Botou a mão aqui, entrou em contato com o animal, a responsabilidade é do cavaleiro ou sempre, do usuário. Né? Sempre. E o outro cabresto, então, você só põe quando você vai para cima. Sim, eu vou pegar ele aqui para mostrar para você. Quando meus potros já tá bem aceitando os comandos lá na guia, né, de galope, na mão certa, os barros recuando só no comando, aí quando eu começo a montar nesses potros, eu uso esse cabresto aqui, Marco, porque ele faz a função do fechador de boca, né, aqui, ó, esses dois nozinhos aqui. Quando eu fecho a porta dianteira, esses nozinhos se encontram, ó, coisas que a gente já ensinou no cabresto de guia. Então, quando eu peço um alto aqui, se meu cavalo criar resistência querendo debruçar na mão do cavaleiro, automaticamente os nozinhos vai se fechar fazendo o fechador de boca e fechando definitivamente essa porta dianteira. Então, se eu parar minha mão, automaticamente ele mesmo vai se corrigindo. Se ele ceder um pouquinho, automaticamente o cabresto vai se abrir. Sim. Então, quer dizer, até para quem não tem experiência, esse cabresto não deixa errar com a boca do cavalo. Vamos supor, se tem uma pessoa que não tem experiência em equitação, quer dar uma volta no animal, até mesmo um proprietário, né? A gente aconselha sair nesse cabresto, porque se ele, caso pesar na mão, não vai dar a opção de errar com o cavalo. Porque o cavalo mesmo auto se corrige aqui. Né? Se ele puxar para a direita, né, esse nozinho vai sair aqui no chanfre do cavalo, da esquerda para a direita. Comandos que ele já aprendeu lá na base de guia. Né? Então, eu tava com um potro aqui, que esse cabresto, ele tem mil e uma utilidade, mas a gente vai mexendo e vai vendo as funções, né? Realmente que esse cabresto exerce no animal. Eu tava com um potro aqui que ele aprendeu a morder as pernas da gente. Né? Provavelmente da onde veio, quando montava ele mordia, a pessoa descia e ele achou o alívio. Sendo que quando ele tentava me morder, eu regulei o cabresto como um fechador de boca, que tem gente que usa o fechador de boca já antes junto com o bridão. Então eu deixei ele bem reguladinho. Quando ele abria a boca para me morder, o cabresto corrigia ele para mim. Seu Divino tá falando que travou. Gente, travou só pro seu Divino ou para vocês aí também? Aqui alguém dá uma luz aqui aí. Tá legal. Travou só pro seu Divino, então, será? Gente, tá normal aí para vocês? Tá normal. Aqui eu acho que foi só pro seu Divino. Quer aguardar o seu Divino para dar um... Não. Esse seu Divino. O Cristiano aí falou, nós não. Então, beleza. Então é só para ele lá mesmo. Você tá conseguindo ver o cabresto legal aí, Marcos? Aí tá meio baixo daí, André. Isso, aí eu consigo ver bem. Baixa um pouquinho. Então, aqui, Marcos. Quer que levanta mais? Assim tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Pode deixar assim, então. Dá para levantar mais. Né? O povo tá respondendo. O seu Elias Taborda respondeu, o Daniel respondeu, a Ana respondeu, o Neto respondeu, tá tudo normal. Vamos embora. Então, esse cabresto aqui, ele tem a função do fechador de boca, e quando o animal cria resistência, que eu te falei aqui no início, automaticamente, se você parar a mão, ele vai se fechando. Por isso que eu tô falando que eu acho que você vai ter, tenho certeza que você vai ter um resultado muito bom aí no Moá, porque o Moá, eles são muito pesadão de queixo, né? De frente.
Então, automaticamente, esse nozinho vai automaticamente corrigir bastante o ar. Eles são animais muito inteligentes, eles saem da pressão muito rápido. Por isso que eles descobrem manias muito rápido também. Então, esse cabresto aqui é um exercício... Mas é aí que tá, eles não saem da pressão tão rápido assim não, tá? Eles são bem resistentes na pressão. Sim, imagina com aquele cabresto que manda ele mais para fora ainda, né? Esse aqui, quando ele brigar nesse aqui, Marco, esse nozinho vai comprimir aqui e ele vai entender que quando ele sair, esse aqui vai se afastar do focinho, entendeu? Isso daí é uma ferramenta, indispensável. Eu tenho o costume de falar que eu faço um cabresto de correção, que ele faz esse mesmo, eu só preciso de uma corda de 4 metros, entendeu? E eu faço exatamente isso daí, de fechar o focinho e abrir, só que na guia, para poder fazer ele andar para frente. Quando ele estaca, ele não quer vir. Então, quando ele estaca e ele quiser ir para trás, ó. Ele já recebe a pressão. É exatamente essa pressão aqui frontal que faz já a porta definitivamente da frente do animal. Porque quando é pela barbela e a barra e o céu da boca, você tem 3 portas de resistência para esse animal. E quando você fecha a porta dianteira já direto em qualquer cabresto, pelo menos na frente ali, ele vai entender. Ele só não vai ter comandos laterais se dependendo daqueles cabrestos, né, que puxa para o lado. Então, esse cabresto aqui, o side pull, Marco, tá indo para você, ele já é uma cabeçada. Ai, que top. Né? Ele já é uma cabeçada, então você tem o fechador de boca, o side pull, ele vai vir com esse pedaço de... Dá dando para ver aí, Marco? Dá. É porque ficou baixo, né? Aqui, ó. Essa cordinha que tá mais aqui, ó, você vai passar ela lá na embocadura. Ah, embocadura eu botei. Aqui, ó. Mas aí não vai dar para mim. Você vai passar ela lá na embocadura e vai voltar aqui, ó. Outra vez aqui, vou pôr aqui direitinho para você ver aí. Vou fazer um tutorial aqui para você pegar ele já mexendo aí. Então ele tá a biqueira do side pull tá acoplado na embocadura, certo? A rédea, a argola da rédea vai vir aqui dentro. Então quando eu faço a transição dos potros, que ele já está guiando bem e eu quero apresentar a embocadura sem criar resistência e sem pesar na mão, eu vou regular ele para a pressão vir no focinho primeiro e pouco contato na embocadura. Então eu já estou descontraindo o animal e ele não vai criar resistência nenhuma. E a gente tem os animais levinhos de boca, porque antes de eu cansar a boca do animal, né, eu já ensinei o que eu quero para ele. Porque no início da doma acontece muito isso. Né? Se mexe muito com embocadura direita, esquerda, esbarro, mover palheta, né, nuca. Então, quando o cavalo... Porque a gente fala muito, né? Domar cavalo é igual doce, né? Se tu passar, desanda. Porque o animal cansa a boca. Aí você cansa a boca, você fica sem recurso. Aí, pô, você tem que trabalhar o animal para entregar o animal. E como é que você trabalha o animal que você precisa entregar, às vezes, com 30 dias, se ele está com a boca cansada? Aí, muitas das vezes, fica aquela trocação de embocadura querendo achar um recurso para poder extrair mais um pouco do cavalo, porque ele cansou a boca. E nesse cabresto aqui, você pode iniciar a doma do começo ao fim, trabalhar todo dia, que o animal não vai cansar a boca e você vai obter todos os resultados que um animal precisa no início da doma. Aí, se eu quiser passar mais pressão na embocadura, eu venho regulando aqui, quando eu for fazer a transição final para as rédeas. Então, já venho mais contato na embocadura e pouco contato no focinho. Aí então daqui a pouco... como fazer essa regulagem também. Tem. Aí você fica livre de... Você começa a se livrar da ferramenta para as rédeas diretas. Né? Aí você já começa a trabalhar de rédea direta, mas você vai cobrar do seu animal coisas que você ensinou aqui. Então vai ser muito mais fácil você pedir uma manobra sem criar resistência, porque o animal já sabe o que você quer antes de traumatizar a boca, antes de cansar a boca. Se eu tiver um animal com dente de lobo, eu posso trabalhar do início ao fim, mesmo eu tendo aquele intervalo até fazer o dente, né? Para quando eu for usar. Se eu usar uma embocadura com dente de lobo, a embocadura nunca vai chegar no dente de lobo, porque eu tenho essa opção de regulagem. Então, não perco a fase de doma desse animal. Eu não perco tempo. Então, eu vou continuar domando, mesmo ele tendo dente de lobo. Se tiver uma cirurgia na boca, eu não vou perder a rotina de treinamento desse animal, né?
Então, porque precisa de uma certa consistência no começo, né? Sim, aí é isso que acontece, é muito... Porque a embocadura, qualquer coisa, se a gente usar um sapato mais de um dia no pé, ele vai criar dor, né? Sendo que, tipo assim, você precisa andar certo tipo de distância, numa certa distância, mas você está sofrendo com aquilo ali. É a mesma coisa o animal. Você precisa... Isso acontece muito com o cavalo redomão, que já passaram tudo quanto é tipo de embocadura. Então, ele já conhece todo tipo de resistência. Então você já entra com o animal com a mente bloqueada por conta de dor nas barras, né? Então, quando você dá essa opção para o animal aqui, é um novo aprendizado para ele. Ele começa a entender, pô, se eu soubesse que isso era tão bom, por que não fizeram isso comigo antes? Aí começa o processo a andar, né? O aprendizado começa a ficar legal, porque o cavalo está desbloqueado, sem dor, e você deu uma porta de aprendizado melhor para ele. Você criou um novo estímulo para ele, né, uma luzinha no fim do túnel. Sim. Porque tem cavalo que já passaram tudo quanto é tipo de embocadura no animal. Né, e vai insistindo. E uma coisa que as pessoas também acham, que a sua doma às vezes parece que demora muito, né? Só que ninguém sabe que é tão rápido, mais rápido do que a gente passa ali no YouTube, nos canais, né? Porque igual a gente fala, né, Marco? Até desculpa a palavra ser meio ignorante, o jeito de falar, já vou pedindo desculpa, me perdoe. Porque o cavalo, quando inicia direto com embocadura, Marco, é a mesma coisa você chegar... Isso é meu ponto de vista, gente. Se eu tiver errado também, vocês podem falar aí. Que se você está num colégio e toda vez que a professora vai falar, olha só, você tem que escrever da direita para a esquerda, e um tapa na boca, né? Você tem que parar de falar. E pá, tapa na boca. Entendeu? Então não era mais fácil entrar e explicar primeiro o que quer? Que às vezes as pessoas, eu também já fiz muito cavalo assim, buscando resultado pela boca. Né? Eu já fiz muito, eu já fui muito covarde com a boca do animal. Mas eu entendi que não era por ali. Então, quanto mais eu me livrar de ferramentas de correção, o aprendizado é eficaz. Porque o animal, ele aprende por alívio, né? A mente estando aberta, um cavalo de mente bloqueado, o aprendizado é muito ruim. Então, teve um tempo atrás, quando eu estava lá em Londrina, estava lá no Paraná ainda, eu prestava serviço nos ranchos. E eu fui em um dos ranchos e eu tinha uma potra, eu comecei o trabalho com uma potra e ela já era montada, já era mexida. E eu tenho o costume de fazer o subcomando. Então, por um lado eu pedi, ela veio, por outro ela tinha dificuldade, então ela dava uma resistência, mas eu fui ajeitando, e ela veio. E daí ela teimou, daí eu fui de novo e ela teve essa mesma resistência 2 vezes. Aí eu fui de novo e ela teve a mesma resistência a 3ª vez. Eu falei, opa, o que tá errado? Aí eu peguei e parei, porque animal não fica teimando comigo 3 vezes. Ainda mais quase que a fio. Aí eu peguei... Uai, claro que tá errado. Eu não ensinei. Como que eu tô querendo que ela faça? Aí eu desci dela, fiz o cabresteamento e quando eu pedi, adivinha o que aconteceu? Não teve mais resistência. Sim, exatamente. É o que a gente sempre fala. Como que a gente vai cobrar da boca se o aprendizado também vem pela mente? Se o aprendizado vem pela mente, a gente tem que ensinar primeiro para depois ser cobrado. Exatamente. Né? Por isso que se cria muita resistência e às vezes as pessoas falam qual embocadura é melhor que você usa, qual é a melhor embocadura. Eu não consigo nem indicar a melhor embocadura. É claro que existem embocaduras excelentes, mas o 90% da população, do usuário do cavalo, são pessoas que não têm experiência. Olha a responsabilidade que você tem de falar que aquela embocadura é boa. E quando eles perguntam para mim, ô Marco, qual que é a melhor embocadura? Meu freio, meu cavalo não vira para... Meu burro não vira para a esquerda, não vira para a direita, eu não faço. Qual que é a melhor embocadura? Fala, não, gente, a melhor ferramenta só existe uma. Conhecimento. Essa é a melhor ferramenta. Exatamente. Só para você estar me fazendo essa pergunta, você não tem ele. Porque se você tivesse, você não estaria fazendo essa pergunta para mim. Então, eu posso te ajudar. É assim, assim, assim. Você quer? Seria mais fácil, né? Falar assim, como que eu faço para o meu cavalo esbarrar? Como que eu faço para o meu cavalo virar?
mas é muita questão de... Tem muita gente achando que a embocadura faz milagre. E não né? é. Não é. Aí acaba se perdendo no meio do caminho. Eu vejo um monte de gente que é iniciante. Você vai na casa deles, eles têm do teto até embaixo, de tanta embocadura, levantador de corrente, um monte de coisa, buscando na ferramenta e esquecendo o conhecimento. Só que o conhecimento é a principal ferramenta, porque, rapaz, eu tenho uma aula de uma mula, o nome dela é mula corona, mula de melhoramento genético, claro, né? Então eu fiz o cabrechamento e daí eu saio com ela para fora, porque o que eu mostro? Eu mostro desde o pegar, arriar, montar e tal, os exercícios, tudo, e sair para fora. Saiu para fora, acabou ali, vamos dizer assim, o curso é isso, mais ou menos é isso daí. Só que daí eu saí para fora com ela e voltei. Quando eu voltei para dentro do redondel, eu falei assim, ó, eu vou mostrar para vocês agora que jeito que é o resultado desse cabeceamento. Eu desço dela, passo o cabo de cabresto como rédea, monto nela no terceiro dia. Tá tudo lá gravado, é o terceiro dia. Aí eu viro ela para um lado, viro para o outro, viro, aí eu peço no meio. A hora que eu peço no meio, o que ela faz? Ela recua. Só no cabresto. Então, muito importante, né, Marco? Conhecimento, porque você trabalha com animal com a mente desbloqueada, né? Aquele, não sei se você pegou o exercício lá, que toda manobra que eu faço, eu vou lá e vou estimulando esse desbloqueio para me encurtar o tempo também. É que às vezes o animal, o instinto de preservação dele, dependendo dos sinais de nascença, se ele tiver a castanha pequenininha, ele vai prolongar esse tempo. Vamos supor que um animal normal ele tenha 10 a 15 segundos. Um animal de temperamento muito forte, muito calorento, que tem as características de sinais muito bom, ele vai prolongar esse tempo. Então, eu fui tentar praticar aqui numa mula errada, porque ela era bem calorenta, sabe? Aí eu sofri e não consegui o resultado, não. Mas depois o animal começa a gostar quando você pede uma manobra, que você aumenta o galope ou o esbarro. Já a gente responde você aí, tá? Que aí acontece, todo animal a galope tem tendência de bloquear a mente. Né? Porque começa de passinho, depois vai a trote, para você começar a moldar o cavalo, para quando ele chegar no galope, ele entender que a manobra do esbarro pode ser feita a galope. Porque o instinto de preservação aflorado, o animal quando está a galope, a tendência dele é segurar o freio na boca e partir na mão do cavaleiro. Então, a gente tem muito... Ele fica cético, como se fosse o sequestro da amígdala, você fala? É isso. Exatamente. Ele tem esse bloqueio da mente, né? Por conta do instinto de preservação. Então, quando a gente vai baixando esse tempo e moldando isso a galope, a gente pode galopar um cavalo, tirar a cabeçada, tirar a rédea fora, que ele vai estar com a mente desbloqueada, porque ele se livrou, a gente moldou o instinto de preservação dele. Não há necessidade dele ter mais esse instinto aflorado a galope, coisa que ele aprendeu como potrinho, que eles aprendem, eles ficam praticando. Quando novinho, ele já fica praticando sair de fuga. Ali ele está com a mente bloqueada. Se ele tiver que bater o peito no arame, levar uma porteira no peito, ele vai fazer. O potrinho novo leva. Isso. Então, esse instinto é o natural do animal. A gente não tem como mudar isso, mas a gente tem como moldar. Quanto tempo mais ou menos que nesse trabalho você leva para poder deixar você ter certeza que no galope ele já está, você vai conseguir fazer ele parar só no comando? Então, porque no redondel ele já me mostra isso, porque quando o cavalo começa a ficar já dentro do meu controle, quando eu boto ele em circo a galope, ele já começa a galopar pensando em parar, reunido, né, com a mente aberta. Então eu nunca tenho um cavalo a galope saindo de fuga. E quando eu saio do espaço do redondel, eu toco lá fora. Vem gente aqui, né, colegas? Eu faço um trabalho no cavalo, solto ele lado de fora. Então eu vou lá, toco ele na cerca, apavoro ele, levo o instinto de preservação lá na alta. Só que ele entendeu que o que ele aprendeu como potrinho não faz sentido mais de bloquear. Eles ficam querendo o comando da parada, porque todo veículo ou animal que se locomove, ele precisa ativar o botão da parada. Só que eles não nascem sabendo disso. Para eles é só a frente.
né? Então, quando a gente mostra para o animal que esse botão existe, que é a galope, que ele tem que ser desligado, a gente tem um animal dentro do controle do cavaleiro, onde a gente não cobra da boca. Consigo fazer essa manobra sem rédea, sem corda no pescoço, só no comando, né? Aí depois, dependendo da modalidade, você pode associar. Uma média de tempo, por exemplo, a sua, parece que foi bem rápido o processo com ela, para ela conseguir isso daí. Não, é rápido, porque acontece, é o que eu falo, a gente entra em acordo de liderança ou com o subordinado ou com o dominante, porque o que dá esse acordo para a gente? É as condições de vida do animal. O animal vive para comer e come para viver. Se ele ficar no pasto, ele vai morrer lá, vai nascer lá e vai morrer lá. Só que ele só precisa comer e beber água. Quando eu começo a associar o treinamento nas condições de vida, né? Ali no máximo ali uma semana, dependendo do cavalo, se for muito habilidoso, com 3 dias o animal eu já estou moldando o instinto de preservação, ele já está esbarrando e recuando, por conta desse acordo de liderança. Então a gente começa a trabalhar antes de tratar, né? Eu não dou suborno lá no redondel. Dali eu me abaixo, né? Eu me abaixo, faço ele tirar o cabresto. Então, toda vez que eu tiro o cabresto, acabou os exercícios. Depois, toda vez que eu tirar a embocadura, a gente acabou o exercício. Então, se o meu cavalo fugir de mim ou eu cair por debaixo da sela, se eu moldar esse instinto, ele vai voltar para me procurar, não com o instinto bloqueado de fuga. Ele vai rodar e vai voltar porque ele sabe que ele tem que vir na liderança, que sou eu, se eu tiver caído no chão, porque eu preciso tirar a embocadura para a gente sair, tomar um banho e comer. Entendeu? Então eu trabalho dessa forma. Eu simulo tombo direto. Eu toco o cavalo, ele esbarrou lá, eu volto e me jogo no chão. Então esse cavalo vem, abaixa a cabeça e eu tiro a embocadura. Quando eu tirar a embocadura, ele sabe que a gente acabou o exercício. Se a embocadura tiver ainda nele, ele já entende que ele não pode empacar, ele não pode criar resistência, ele não pode enjoar, porque a gente está dentro de um treinamento ainda. Ele começa a entender que a gente ainda. Que a gente ainda está junto no acordo de liderança e a gente precisa trabalhar. Entendeu? Então, por isso, se eu desarrear meu cavalo na baia, se eu desarrear em qualquer lugar, eu não tenho risco do cavalo empacar, porque eu faço esse trabalho nele lá no redondel, que a gente só acaba o trabalho quando a gente tira a embocadura. Vamos supor que eu tirei a sela, um boi fugiu. Se ele está de embocadura, eu posso montar no pelo e a gente ir atrás de um boi que rompeu uma cerca, um cavaleiro que disparou, né? Então eu faço muito esse trabalho de moldar a mente e aproveitando o gancho e falar da importância, que a gente tem um amigo aqui em Seropédica, que a égua dele saiu de fuga, disparou, a mente bloqueou, não tinha nada que parasse a égua. E ele foi pular. Quando ele pulou, ele caiu em cima de um toco de sabiá cortado, ele ficou paraplégico, né? Aí eu vejo a importância da gente ter conhecimentos dessa forma, porque se a gente for olhar mesmo os riscos que o cavaleiro corre, um animal com a mente bloqueada, você agarrado numa sela de cabeça para baixo, né, dá muitos acidentes, muito perigosos aí, fatais. Né? Então eu tenho muito, assim, eu dou muita importância para esse trabalho de chão, porque eu tenho 12 parafusos na perna, que eu sofri um acidente de moto. Então eu não posso montar em cavalo maluco, eu não posso montar em cavalo sem freio, é como se desse uma Ferrari na mão de uma pessoa sem direção, claro, sem embreagem, sem freio e o pé do acelerador colado lá no fim. Vai dar problema. Então o que eu faço? Com certeza! Eu tenho que ter um animal desligado, com a mente desbloqueada para o aprendizado, para o comando que eu preciso dar para ele. Então, para eu dar os comandos para esse cavalo, independente da situação de pânico, ele está com a mente em mim, ele está com essa mente moldada de desbloqueio. Portanto, quando eu chego aqui, um rapazinho veio e montou esses dias aqui, eu botei meu cavalo na guia, esse ponto que eu estou domando, fiz ele mover paleta espinar lá onde ele estava, só no comando, e dei o comando, ele parou. Ele montou lá no cavalo e saiu para a rua. Então, quer dizer, você tem essa conexão com o animal, traz muito benefício. E se você pegar essas técnicas aí, igual você é um cara muito teórico, muito inteligente, e acoplar isso aí no Moá, você vai sair... Então, mas aí, esse cabreamento do padrão que você faz aí você leva quanto tempo mais ou menos para poder montar no animal? Ô,
praticamente, é porque, tipo assim, eu vi que na sua você montou no primeiro dia. Não, eu não me importo muito em montar, mas eu posso montar no cavalo chucro, porque eu faço aquela questão da aproximação primeiro, né? Eu mostro que eu lá perto é melhor e eu já cerco ele na base reta. Por isso que eu mudei o redondel e fiz aquela esquina. Ali eu já estou trabalhando posterior, já estou tendo controle da parada do meu animal. Então, quando ele para na lateral, eu vou chegando de lateral, de acordo de liderança. Eu já vou firmando isso na mente dele. E quando eu tenho um contato, ele começa a entender que eu parado, montado nele, é melhor do que ele trabalhando eu longe. Porque eu me afasto, eu nem taco corda. Então eu tenho uns cavalos aqui que eles pedem, praticamente se eles pudessem falar, eles pediam a gente, vem montar em mim logo, né? Então, esse problema de montar e pular, a gente já não tem aqui por conta dessa base, entendeu? Então, se eu quiser montar num potro no primeiro dia, eu não vou levar ele à exaustão para ele cansar e me sujeitar em cima. Eu vou levantar a frente dele, já vou controlar os posterior e pedir a parada na lateral. Quando ele entender que ele não precisava sair de fuga, que ele não precisava aflorar o instinto de preservação, e eu montado nele é melhor do que eu longe, ele começa a entender que eu sou igual a garça no meio do pasto, aquela garça que monta em cavalo chucro, porque eles têm a confiança que é melhor a garça estando ali pegando os carrapatinhos, né, do que às vezes um cachorro no chão latindo, correndo, agoniando, né? Então eu já faço dessa forma. Então, eu creio que a gente vai ter uma oportunidade bacana aí. Eu vou convidar a galera de Seropédica para a gente ministrar um curso presencial com você aqui. E se demorar muito, a gente vai fazer uma visita aí no teu rancho aí. Vai ser um prazer enorme a gente estar junto. Aí a gente tá de portas abertas, meu amigo. De alguma forma a gente vai se encontrar aí. Ou a gente chama a galera para cá, né? Que a galera, o Moá tá ficando muito forte aí nas cavalgadas, tá todo mundo aderindo a essa modalidade de marcha, né? O Brasil está, vamos dizer assim, está resgatando uma tradição, só que, entre aspas, né? Está resgatando por quê? Porque o Brasil foi aberto no nome de Moar, né? Transportando ouro para lá e para cá. A única coisa é que é animais de cargas, e hoje se fazem animais de... Antes era Fusca, hoje se faz Opala. Entendeu? Hoje são animais mais cômodos. Só isso. Só que para você fazer um animal mais cômodo, existe um processo correto para que você consiga isso mais rápido. Porque senão demora muito. Sim. E os mesmo animais com genética, viu? Sim, tem genética e boas que o Moá já está vindo genuíno de marcha. Então, eles estão investindo muito no animal de boa qualidade de andamento, né? Então, mas mesmo no genuíno, se você não iniciar da forma correta, por exemplo, eu já vi uns aqui, de só marchar depois que colocar freio. Só depois de frenar. Sim. Porque você vai equilibrar a frente atrasando os posterior, né? Você pesa mais. Viu? Ó o Hugo já tá falando para me chamar ele, que ele vai junto comigo para ir aí. E aí, ó. A porta tá aberta, pode vir. Vai ser o maior prazer receber vocês aqui. Espero dar uma ajeitada na galera aqui e fazer o convite aqui para a galera. Quando tiver alguém com um Ares aqui para mexer. Ou quem quiser, né? Quem quiser. Entrar em contato para poder marcar. Pode até falar diretamente com você aí, galera. Galera que segue a gente aí, ó. Seguir o Marcos aí, que é um profissional aí no Moá. Quem tem o Moá aí, o muladeiro aqui da região nossa aqui do Rio de Janeiro. Eu divino também, quero ir. Deixa eu falar um pouquinho mais do cabresto, Marcos, aproveitar a live, porque quando chegar aí você já vai estar ciente mais alguma coisinha dele. Então, ó, se você quiser usar ele no modo fechador de boca, essa charrua aqui tem que estar fora da argola. Se eu quiser, vamos supor que meu animal já está bem sensível, né? E não há necessidade da gente cobrar mais do animal se ele aprendeu. Eu acho que né, a gente tem que entender que o animal já aprendeu, não tem necessidade de ficar usando a ferramenta, pressionando o tempo todo e corrigindo coisas que ele já sabe. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, tá vendo aqui, ó? Peraí, deixa eu parar os comentários aqui para eu poder ver melhor. Vou levantar mais ele aqui, ó. Não, você entender melhor. É que as letras ficam na frente.
Não tô conseguindo tirar os comentários, não. Vou levantar para ver se você vê melhor. Aí, eu já fiz de novo, igual da outra vez. Agora acabou. Virou pra... Agora tirou tudo de vez de novo. Ai, meu pai amado. Eu não sei que recurso que é esse, não. Mas dá para você ver aqui, Marcos? Agora dá. Então, aqui, ó. Deixa eu dar um barulho aqui. Aqui, ó. Tá vendo essa travinha aqui, ó, dessa regulagem aqui do lado, que faz o fechador de boca? Tá vendo aqui? Uhum. Aqui. Se eu passar ele pro lado de dentro, vou passar ele aqui para você ver, ele vai travar a função fechador de boca. Ele vai ficar o side pull virar por lados. Porque eu vou passar aqui, ó. Soltei ele, tá vendo? Aqui, ó. Deu para entender? Aqui, ó. Passa aí por dentro. Ele vai passar por dentro da argola e agora ele vai travar aqui, ó. Só aqui que eu vou mostrar ele agora. Tá vendo o focinho do animal aqui? Sim. Agora ele vai, como a argola vai travar ele não faz mais o fechador de boca. Esse lado aqui que tá solto faz, ó. Tá vendo? Ah, então quer dizer, se você passa ele aí, ele fecha. Se você tem a opção também de largar ele fixo. Sim. Aí e daí você pode e deixar daí essa ponta aí dá para poder voltar aí dentro dessa voltinha, então. Isso. E daí para poder ficar fixo. Top. O que você quer? E tem o mais top ainda. Você quer um cavalo um ar muito calorento, você quer desembuchar ele com a embocadura no lugar, com ele travado aqui, ele serve de guia também, ó. Porque o fechador de boca tá travado. Então o meu animal tá pronto para sair, mas eu quero dar uma desembuchada, tirar um estresse de baia e eu não preciso ficar trocando do cabresto. Eu ponho o cabo de guia aqui, dou uma guiada, soltei, vou partir para a lida, entendeu? Ele tem essa função também. Por isso que eu faço ele com cabinho, porque eu poderia botar ele só uma argola aqui e ele fazer só o fechador de boca, né? Mas aí, como eu quero ele funcional e como a gente fala, né? É diferente de uma pessoa que pilota a moto e outro que é mecânico. Sim. A gente faz a ferramenta e tem conhecimento da máquina. Então, quando eu desenvolvo as minhas ferramentas, eu tenho esse conhecimento do que é útil, do que é preciso. Então, eu desenvolvi uma ferramenta funcional, que ela serve tanto como você para guiar um animal, ou você quer usar o cabresto, mas não precisa botar. Viu? Mas esse cabresto daí, então, ele também faz o trabalho do outro. Faz também. Porque, vamos supor, você quer sair montado a cavalo. Como que você vai amarrar seu cavalo, né, para abrir uma porteira, talvez um animal que não sabe encostar ou quer fechar uma bica, alguma coisa que está vazando no pasto? Você tem a opção de botar um cabinho de guia e amarrar na cabeça da sela. Entendeu? Para você não utilizar cabresto, mais o side pull, mais embocadura, para não ficar um monte de coisa no focinho do animal, na cara ali. Então, atrapalha também muita coisa, né? É muita informação para o animal. Então, esse daí já faz todo o trabalho, cara. Só esse daí já faz todo o processo. Faz parte. Então, aqui, ó, você vai lá na embocadura de novo e traz aqui. Aí aqui, ó, nessa argolinha aqui, eu vou pôr aqui para você ver. Calma aí. Não tem aqui. O que você quer? Uma biqueira. Tem uma azul. Tem ali azul. Mas sim. Vou botar aqui uma biqueira pra você ver, Marco. Toma. Travou aí? Não, tá. Eu só tô colocando a biqueira para ficar legal, porque senão tem que aumentar o cabresto. Eu tô tentando voltar. Oi. Não sei se você vai dar para ver aí, ó. Aqui, ó. Aqui é o cabresto, né? Certo. Aí aqui, ó. Daqui você pode pôr uma biqueirinha de coura, que essa biqueirinha aqui a gente usou aqui só para te mostrar. Aqui vai acoplada a embocadura. Você entendeu? Ele serve como cabeçada. Serve como cabeçada. Então você já vai acoplar a embocadura, trabalhar seu potro aqui no side pull e a embocadura igual uma chupeta, descontraindo o animal. Então, quer dizer, toda vez que você botar a embocadura no animal, já não tem aquele trauma de resistência que aquilo é ruim. Já começa a mostrar seu animal, você já está preparando ele para quando você passar
a rédea para a embocadura, né? Então, é muito top essa ferramenta, cara, porque a gente procura melhorar para a gente e não criar resistência. Então, nisso, quando a gente procura melhorar 100% para o animal, que aqui vai ficar uma chupetinha ele salivando, então melhora 200% para a gente, porque quando a gente passar para a rédea, a gente não tem resistência, a gente não tem o animal com a boca cansada e os exercícios seguem naturalmente. E outra coisa, você falou aí de fazer tipo chupetinha, sabe que o costume que eu tenho que ter de fazer? Eu sempre tenho melaço. Por quê? Porque toda vez que eu vou colocar a embocadura na boca do meu animal, as 10 primeiras vezes, para ele poder gravar que é bom, eu passo melaço. E eu já faço isso já num potrinho novo. Eu já vou com os dedos aqui na barra, assim que nasce. Já ponho o dedo na barra e depois o animal, antes de eu entrar com a embocadura, porque o animal ele não sabe o que é embocadura, ele tem medo da mão da gente. Então, antes de ir com embocadura ou qualquer coisa, eu também vou com o dedo com melaço. Ali, e com melaço, exatamente. Então, quando eu vou com a embocadura, ele acha que é meu dedo macio e doce. Né? Aí a embocadura entra doce também, ele fala, é um trocinho mais duro, mas tá doce, tá bom. Eles vão, é bem isso. Então, se a gente explica o animal o que a gente quer, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Porque numa dessas você leva sem o cavalo entender, um cavalo pega e já dá nos dentes aqui. Vixe, aí pega trauma. Pisa na rédea e depois ninguém bota a cabeçada nesse animal. Aí você tem que bloquear às vezes o animal, dependendo de quem vai mexer, porque a gente vai insistir até fechar positivo. Né? Dependendo de quem for mexer, vai querer utilizar do jeito que tá e bloquear esse animal. Porque tem animal que só põe cabeçada amarrada, gente. Né? Eu tenho um artifício aqui, eu chamo de cordinha mágica. Eu vi uma vez um rapaz fazendo isso, dele pegar essa parte de baixo do beiço aqui e colocar pressão, como se fosse um pito. Sei, pega debaixo do pesquisa. Isso, só que daí o que eu fiz? Eu fiz uma carretilha, um carioca, e eu ponho a pressão, só que para poder fazer o movimento e eu bambeio. Então eu ponho pressão e entendeu, alivio. Isso. Aí eu chamo isso de cordinha mágica. Eu comecei com isso em 2021. Rapaz, mas é bom, hein, cara? Eu veio um rapaz, colega nosso amigo, ele é ferrador, ele veio ferrar o animal, ele usou essa ferramenta. Eu até postei ela lá, mas eu fiquei com um pouco de receio, porque eu acho que quando a gente tem o que perder, aí as pessoas podem achar que qualquer coisa. Você vê que as pessoas põem vídeo, veterinário trabalhando, mas ninguém mostra o cachimbo amarrado. A gente que sabe, vê a ponta do cachimbo lá, do bico doce amarrado. Né? Só que se a gente postar um negócio dependendo da imagem... Viu? Mas as coisas que eu posto, você vê lá o que eu coloquei hoje, faz parte do processo, é a realidade. Sempre tem uns que não, mas sempre às vezes aí muita gente defende a gente, né? Defende a gente porque sabe, vocês não sabem o que é uma lida com um animal, para você estar falando isso. Muita gente tá na sacadazinha do apartamento sem entender o que é o que está acontecendo. As pessoas que criticam, elas nem sabem do que tá falando, elas não entendem. Daí quando as pessoas criticam, eu só faço essa pergunta. Eu vejo, isso é em geral nas redes sociais, né? Igual eu vejo um rapaz aqui da região também, fazendo um cavalo deitar, praticando a doma índia, bacana, que é para um centro de... um pessoal de ecoterapia, estava domando o cavalo para essa instituição. Sendo que ele quis provar que o cavalo realmente estava subordinado àquele comando, né? Aí ele foi e pulou assim na barriga desse animal. Pô, chuvarada de crítica no rapaz, cara. Aí é complicado. Isso aí é normal. André, cara, que satisfação. Olha, aqui já deu 1h30, cara. Pra falar de cavalo a gente fica o dia todo. Deixa eu só apresentar um modelinho novo e eu vou pôr lá no curso e vão liberar para você também, Marco. Essa cabeçada aqui, ó, que a gente desenvolveu ela, toda de nó, para lida diária, né? Por conta do suor do animal, sol e chuva, né? Porque essas tralhazinhas de couro, a durabilidade dela é pouca pra gente que lida todo dia. Se você botar ela ali, usar final de semana, de 15 em 15 dias, né? Mas essa aqui, ó, eu desenvolvi essa cabeçadinha aqui, ó, que ela corre aqui do lado. Então, tanto ela regula a nuca, né?
como ela regula aqui também a testeira, Marcos. Olha que top! Então, e os nozinhos dela, ó, o nozinho dela é embutido aqui, ó. Ela não tem emenda. Ela tem emenda, mas a gente fez uma manobra que a emenda dela... Olha aqui, na lateral. Tá vendo? Mas como que ela fixa aí, que daí... Aí aqui ela fixa nessa fivelinha aqui que corre, ó, para você fazer o tamanho da biqueira que você for necessário do animal, ó. Tá vendo? E não corre? Aí ela vai entrar aqui, ó, e vai travar nesse pininho aqui, ó. Então aqui eu tenho a regulagem. Para ela regular, ela sobe, mas para apertar, ela segura, ó. Entendeu? Aí para eu afrouxar aqui, eu tenho que utilizar aqui, ó, afrouxar ela aqui, ó, na frente. Aí ela vai descendo. Que top, cara. É. Bem funcional. Essa daqui é um projeto novo que a gente fez. Ainda não está lá no curso, mas assim que ela estiver lá, passo a passo, lá as medidas, a gente manda para você. Maravilhoso. Seu Maravilhoso, meu amigo. E muito obrigado. Agora, a única coisa que agora eu não sei como que eu vou encerrar essa live, porque eu fiz igual eu fiz a outra vez. A gente encerra por aqui. Então, galera, vou se despedindo aqui do Marcos. Agradecer a galera aí. Agradecer a galera aí que acompanhou a gente aí pelo carinho. E a galera de Muladeira aí, ó, acompanha o homem aí, que o homem tá diferenciado aí agora. E vocês que estão me acompanhando, segue aí, Casal na Doma, que, olha, aí faz o diferencial, viu? E a hora que vocês descobrirem, a hora que vocês aprenderem com esse rapaz sobre os sinais, então, aí vocês vão mudar até a tropa de vocês. Muda porque é fundamental na reprodução de um bom indivíduo. É o que a gente fala, né? Hoje, se tem um animal de boa genética, é porque eles carregam característica boa de sinal sem eles saberem. Então, para um animal ser provado hoje, a gente que conhece os sinais vê nitidamente por que aquele cavalo se destacou e se sagrou campeão. E o duro que eu não sei porque tem gente que não acredita, porque se olhar para o tempo, pelo sinal do tempo, eu sei se vai chover ou não. E no animal... Eu falo muito dessa questão dos antigos, só cortava a madeira na lua correta, porque senão o bambu apodrecia, né? Então existe essa cultura antiga que foi deixada para trás, que fez a gente chegar hoje onde está aqui, só que eles abandonaram. Né? Isso. E a gente aqui põe a égua para cobrir na lua nova para nascer fêmea e põe na lua cheia para nascer macho. Então a gente já vem fazendo isso há muito tempo, porque esse senhorzinho passou esse conhecimento para a gente. Né? E dentro dos sinais de nascença é que existe muita coisa que falam sem fundamento. Aí acaba as pessoas não acreditando. Mas eu consigo fazer a leitura em qualquer animal a longa distância e provar e mostrar o comportamento daquele animal. Eu consigo fazer a leitura e falar para a pessoa o comportamento que aquele animal tem através de sinais e o temperamento dele. Igual a castanha. Tem muita gente, a castanha é o segundo dedo, resquício de uma unha na evolução do cavalo. Mas o dia que ele souber que aquela castanha faz toda a diferença... Então tem também a do redemoinho do lado aqui, né? Que uns falam aqui pro lado direito. Isso eu já não acredito, porque quem faz o cavalo habilidoso é a gente mesmo abrindo porteira só de um lado, mexendo com o animal só de um lado. Esse cabresto 7 nó que só fecha na esquerda, quando eu ponho o meu virando para a direita, a gente recebe uma enxurrada de crítica. Tá com o nó fechado pro lado errado. Mas aí acontece, o cavalo tem dois lados. Aí eu tenho que virar o cabresto, eu passo o cabinho pela frente e viro ele tanto para a direita, tanto para a esquerda. Mas por que eu desenvolvi isso? Porque eu tive um potro que ele só deixava amarrar cabresto de um lado, do outro ele negava as orelhas. Se eu botasse a embocadura, a cabeçada fosse na orelha direita, ele não deixava. Mas ele passou a vida toda utilizando o cabresto 7 nó, fechando só pela esquerda. Então, quando ele... potro novo deixou fechar pela esquerda e no outro lado tá difícil, as pessoas não têm experiência e vai fechando pro lado que tá bom. Então, animal nosso aqui também, Marco, pela essa base reta do redondel, ele aceita a gente dos dois lados. Porque tem animal que você monta de barriga, ele tá acostumado a ver teu pé na esquerda. Quando você atravessa teu pé para a direita, o tempo fecha. Por quê? Foi trabalhado só um lado. Entendeu? Eu também não tenho muito problema com esses negócios, não, que eu já ensino a montar e descer dos dois lados logo no primeiro dia. Então, animal tem dois lados, então tem que ser trabalhado os dois lados. É isso daí, meu amigo. Mas fica muito obrigado.
Que Uma Deus boa noite pra você. abençoe você e sua família. Igualmente. Vou tentar desligar a live aqui. Vou dar uma de mal educado aqui, mas a gente vai te ajudar aí. Tudo de bom. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Vamos ver aqui. Onde que desliga, gente? Acho que agora. Vamos ver. Coisa aqui que eu não consigo desligar a live. Ver se deu. Não, aplicativo só